Agora vai dar certo essa bodega, gente. 1.500 tentativas de gravar. Olá, minha gente! Hoje vamos falar de artes na pele, marcas no corpo, modificações corporais, todas essas coisas. Primeiro aviso é que a gente vai falar bastante de escarificação nesse vídeo. E pra quem não sabe, escarificação são pequenas cicatrizes que são feitas na pele, pequenas incisões, na verdade. Uma cicatriz mais assim, que parece queloide, sabe? Então se você tem aflição dessas coisas, talvez seja melhor ouvir o vídeo e não assistir, porque eu vou colocar imagens. Mas eu também acho que com um olhar mais atencioso, a gente consegue tirar um pouco dessa aflição inicial e começar a ver a beleza que tem nesse tipo de prática. Então vamos lá. Muitas vezes quando a gente fala sobre modificações corporais, a temática que se constrói em torno disso é de que se trata de sociedades primitivas ou tribais. Quem já viu meus vídeos de África sabe que eu bato muito na tecla de como esse tipo de imaginário pode ser absolutamente problemático, porque, de uma maneira ou de outra, explícita ou implicitamente, ele costuma estar muito relacionado com noções racistas da seguinte forma. A separação entre corpo e mente vem de uma separação cartesiana e iluminista, que está sendo muito contestada hoje em dia, porque não só se entende uma correlação maior entre corpo e mente, mas também sabe-se que essa separação foi usada para justificar, por exemplo, a escravidão, ou o racismo científico, que de científico não tinha nada. Os europeus eram considerados os racionais, guiados pela mente, e todos os outros povos, e principalmente os africanos, guiados só pelo corpo, que dá uma animalizada neles e serve como um pretexto para dominação. Hoje, acho que principalmente quando a gente discute saúde mental, fica muito clara a ligação entre corpo e mente, e não só isso, mas estudos e teorias pós-modernas, por exemplo, Foucault, que entendem a correlação entre o corpo e a construção de uma identidade pessoal, mas também social. Isso fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, as roupas que a gente veste, ou acessórios, tatuagem, maquiagem, cirurgia plástica e outras práticas com as quais a gente está mais familiarizado. E marcas no corpo são assim também. Não é muito difícil de imaginar. Não precisa ter essa distância tamanha criada entre uma prática e a outra, porque isso não é real. Inclusive, o que eu pretendo mostrar com esse vídeo... Espera que eu vou ler meu argumento, é muito importante que eu fale isso com clareza. O que eu pretendo mostrar com esse vídeo é que marcas no corpo e modificações corporais são formas artísticas extremamente sofisticadas, tanto em termos visuais, ou seja, as formas e os padrões e tal, quanto em termos socioculturais, porque elas estão inseridas em sistemas criativos e artísticos complexos e multifacetados. Tá bem claro? Então tá bem. Eu vou falar de exemplos na África porque são os exemplos que eu estudo, mas tem exemplos disso ao redor do mundo. Falando de África, ao redor do continente africano, muitas sociedades têm práticas de modificação corporal. Eu vou focar em 6. Os Yorubá, do oeste da África, os Tiv, do Vale de Benue, no sudeste da Nigéria, os Nuba, do sul do Sudão, os Luba, do centro da África, os Tabua, que ficam também mais ou menos nessa área mais ao nordeste da Zâmbia também, e os Gaanda, do nordeste da Nigéria. Eu tô tentando fazer vídeos mais curtinhos, então diz ela depois de soltar um vídeo de entrevista de 20 minutos. Enfim, nessa parte do vídeo a gente vai falar sobre os Yorubá, Tiv e Nuba, e no outro vídeo de Luba, Tabua e Gaanda. Então assim, bora! Eu vou começar com os Yorubá, que são mais conhecidos no Brasil por conta dos fluxos migratórios que costumavam vir do oeste da África para o Brasil através do tráfico de escravos, né? Para a sociedade Yorubá, a beleza do corpo tem ligação importante com valores morais e práticas de modificação corporais são intimamente ligadas ao orixá Ogum, que a gente cultua também no Brasil, quem cultua, né? Os artistas que fazem essas artes na pele são considerados extensões e manifestações de Ogum. Eu tô lendo porque tem alguns trechos de um livro muito interessante que chama Ogum, e um dos capítulos foca exatamente nessa correlação entre o orixá e os fazedores de marcas, né, como eles são chamados no livro. Eu vou botar o nome do autor, então quando eu estiver lendo vocês já sabem que é isso que eu tô me referindo. Ogum é considerado pros Yorubá o orixá que traz marcas temporais, espirituais e espaciais para a vida das pessoas nessa sociedade. Um exemplo que o cara dá no livro é o seguinte: a ferramenta de ferro que corta o cordão umbilical faz Ogum presente na hora do nascimento. E Ogum está presente também na hora da morte porque é a ferramenta de ferro que abre o buraco na terra para a pessoa ser enterrada. Olha que forte essa imagem, né? E eu achei muito interessante porque os fazedores de marca, ou os artistas do corpo, operam mais ou menos da mesma maneira. Eles trazem marcas temporais para a vida da pessoa que mostram estágios. De acordo com esse autor que eu citei, símbolos associados ao Ogum e ao ferro, que é o seu material, ressoam na arte, ferramentas, técnicas e personalidades dos fazedores de marca. Essas marcas são muito variadas e cada uma serve um propósito diferente. Algumas são usadas para localizar uma pessoa no espaço-tempo, porque elas indicam o lugar e posição social dentro de um contexto cultural mais amplo. Por exemplo,
No século XIX, os Yorubá estavam envolvidos num período bastante turbulento de conflitos entre si, com os seus vizinhos e de sequestro de pessoas que seriam escravizadas. E aí as marcas no corpo eram usadas como um jeito imediato de identificar visualmente grupos adversários. Então, se batia o olho, já sabia que aquela pessoa era pertencente ou não ao seu grupo através da identificação dela. E eu acho que assim, isso não tá dito no livro, mas considerando que as pessoas que fizeram a travessia do Atlântico através de fluxo de migração forçada foram separadas das suas origens, ter uma marca no corpo que você carrega com você, que ninguém pode te tirar, tem um significado muito forte. Não acho que elas tenham sendo feitas necessariamente com esse propósito, mas achei legal trazer esse paralelo. Outras marcas têm alguns contextos diferentes. Algumas marcas indicam que pessoas são membros da nobreza, outras indicam fatos biológicos, como por exemplo a pessoa que nasce enrolada no cordão umbilical. Outras indicam práticas de culto específicas, por exemplo, quem cultua Xangô recebe marcas que parecem raios. Outras indicam ocupações herdadas, ofícios de família, inclusive os fazedores de marca que herdam esse ofício recebem, 3 linhas em uma bochecha e 4 na outra. Outras muitas marcas têm funções curativas associadas com a religião. Algumas incisões são feitas no topo da cabeça, no ori, para que o axé possa entrar naquela pessoa que prepara o corpo para receber uma divindade durante a incorporação. E tem ainda outras marcas que são só para embelezar o corpo. Uma das práticas mais comuns é de fazer marcas curtas, superficiais e lineares, bem próximas umas das outras, e aí é colocado um colorante. Essa marca é conhecida como coló. O primeiro critério mais importante para julgar se esse coló é efetivo ou não é a aparência estética dele. E aí eu queria introduzir uma discussão que é a seguinte. Na história da arte tradicional, a intenção de transformar formas naturais em formas embelezadas através da criatividade humana é vista como uma indicação de que a prática que se usa para fazer essa modificação é arte. Então, arte é a prática de transformar, através da criatividade humana, formas naturais em formas bonitas. Hegel fala nisso, e aí é um discurso que influencia vários outros autores. Então tem toda uma estrutura crítica e um discurso sobre estética que é baseado nisso. Se for para ser coerente, esse é o caso também aqui, com essas marcas para embelezar o corpo. Isso fica bem mais claro no caso dos Tive, que tem um repertório visual extremamente sofisticado, e essas marcas são apenas uma parte de todo um processo de embelezar o corpo. Tem muito a se falar sobre os Yorubá, eu vou falar dos Tive agora porque eu acho interessante trazer diferentes contextos para ter uma noção geral, mas eu posso fazer uma pesquisa mais extensa e trazer esse tipo de conteúdo, até porque a minha pesquisa atual foca em artes de outros séculos, e seria interessante saber um pouco mais do contexto atual. Então vamos agora falar dos Tive. Esse povo do centro da Nigéria tem uma estética muito clara e bem determinada sobre beleza física, como eu já mencionei. Eles aprimoram a beleza física através de diversos processos. Então, eles passam óleos e colorantes na pele para fazer o corpo brilhar. Eles pintam os olhos, tingem as palmas das mãos e as unhas com rena, lascam os dentes e fazem incisões na pele. E nessa de se questionar sobre as noções pré-concebidas que a gente tem sobre certas culturas, lembra que, por exemplo, a preocupação com a beleza estética pros pensadores do Renascimento, quando eles olhavam para a Grécia Antiga, achavam isso um fator muito especial que mostrava como eles eram evoluídos, né, artisticamente e tal. Mas aí aqui, quando se fala da África, isso é usado para dizer que eles só se preocupam com o corpo. É um esvaziamento de todo um sistema de significado. E é interessante porque não é que as sociedades africanas são ligadas só no corpo, é que as sociedades europeias eram ligadas só nos aspectos corporais africanos, até porque eles estavam preocupados com a força física que aquelas pessoas podiam prover e da qual eles podiam se beneficiar. Ai, sei lá, gente, às vezes eu fico muito enojada quando eu falo dessas coisas. Um grande pesquisador dos costumes Tive é um cara chamado Paul Bohannon. Quando eu estiver lendo, eu tô falando das coisas dele, tá? Segundo o que ele conta, um dos requisitos mais importantes para que alguém seja considerado bonito para os Tive é a escarificação. Só pra explicar rapidão. Escarificação vem da palavra em inglês scar, que quer dizer cicatriz. Então, é que cicatrização tem outro sentido, né? Mas é isso, basicamente, é fazer incisões que viram cicatrizes com certas características muito específicas. Entre os Tive, a escarificação é uma prática comum tanto para os homens quanto para as mulheres. Incisões no rosto e no corpo servem para criar padrões que enfatizam os traços já apreciados de alguém. Uma coisa interessante também é que de uma geração para outra os estilos de escarificação mudam bastante, então você ter uma escarificação de certa maneira indica uma ruptura com a geração passada, um pouco como quando a gente começa a se vestir de uma maneira bem diferente para indicar que a gente tá se distanciando da nossa família e criando essa ruptura aí, sei lá. Além disso, a estética da beleza, que depende dessas práticas, está super associada com a dor, porque a decoração no corpo tem que envolver esforço e persistência. Isso é considerado um ato não egoísta, feito para dar prazer ao olhar do outro e ao seu próprio.
Vamos agora mudar de área dentro do continente africano. Os Yorubá e os Chivi estão no oeste da África. E agora vamos falar dos Nuba, que ficam no nordeste da África, no sul do que atualmente é o Sudão. Esse contexto é bem parecido com os Yorubá, no sentido de que as marcas são uma parte importante do processo de socialização do corpo. O que isso quer dizer? O corpo nasce como uma coisa natural. E aí, dependendo da sociedade onde ele está, são atribuídos àquele corpo diferentes características diferentes, e ele é inserido dentro de um sistema. E as marcas são marcas, né? São indicadores de como aquele corpo se insere naquele sistema. Papéis de gênero, de casamento, de formação de família, ritos de passagem, pertencimento a certos grupos sociais no geral, são indicados através dessas marcas. Os principais pesquisadores que eu usei para entender mais sobre os Nubas são dois: James Ferris e Ellen Roberts. O Ferris explica o seguinte, que no caso das mulheres Nuba, seus corpos são marcados com sucessivas marcas que indicam que elas estão passando por mudanças físicas que mudam as suas funções sociais, principalmente quando ligadas à reprodução. Ao primeiro sinal de amadurecimento do corpo, as meninas recebem o primeiro conjunto de marcas, e aí cada conjunto novo de marcas indica que elas estão indo mais um estágio nesse processo. Depois da primeira menstruação, depois do parto do primeiro filho, aí depois do parto elas passam por um período de restrição sexual, e depois que esse período acaba, elas se tornam disponíveis para relações sexuais e para outra gravidez, e aí recebem mais um conjunto de cicatrizes. Não é porque isso está ligado a um contexto social que também não haja uma preocupação estética importante. O outro cara lá, Roberts, conta que para os Nuba a beleza não é considerada uma característica inata, mas que tem que ser criada. Então, novamente, remetendo àquela noção hegeliana de modificação das formas naturais através da criatividade humana para indicar arte e o potencial do pensamento evoluído, estético e tal. Que Hegel, vou mencionar, que não reconhecia nos africanos, porque ele é uma cabeça fechada, raciocínio demais. Então, o último conjunto de cicatrizes que uma mulher recebe é pensado como um pré-requisito para que ela seja considerada bela. E aí é isso, né? A mulher é considerada bela porque ela tem esse conjunto de cicatrizes, mas também porque esse conjunto indica todas as fases da vida pelas quais ela passou. Então, de novo, o corpo e a mente são ligados, o indivíduo e a sociedade são ligados, o estético e o social também estão ligados, beleza? Beleza. Então é isso, esse é o fim da parte 1. Me digam o que vocês acharam. Eu acho práticas muito interessantes que trazem discussões muito relevantes, não só sobre a maneira como essas práticas em si são historicizadas, mas também como a gente pensa sobre as modificações que a gente faz no próprio corpo, como que elas inserem a gente num contexto social, como que as identidades individuais operam dentro da sociedade através do corpo, porque, né, a pele, e aliás isso estava em alguns dos livros que eu li sobre o tema, a pele é aquilo que separa o nosso corpo interno da sociedade externa. Então ela é uma camada que é muito carregada com esse significado, e eu acho interessante falar sobre isso. Pretendo trazer esse debate para uma área contemporânea. Tatuadores, falem comigo, não, aquela. E é isso, até a próxima. Semana que vem soltamos a parte 2 sobre mais 3 grupos, e até a próxima. Tchau, tchau.